Olá, meus alunos queridos das segundas séries, né? Aqui eu vou passar a trabalhar com vocês um tema, né? Nós vamos estar trabalhando agora em temáticas por área, né? E dos temas que nós escolhemos aí para as segundas séries é saúde mental, né? Então eu pensei em falar o que eu posso falar para contribuir aí com uma possível produção de texto, uma dissertação de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu escolhi falar um pouquinho sobre ansiedade, tá bom? Lembrando, né, que as doenças mentais hoje, elas são praticamente assim, tem um impacto muito grande na sociedade, né? Todo o planeta, os índices de depressão, de transtorno de ansiedade, transtorno do espectro autistas e outros transtornos ligados à saúde, assim, eles só aumentam cada ano que passa, né? Isso, né? N fatores, diversos fatores contribuem para o aumento dessa situação global. Então eu vou estar disponibilizando aí, né, o slide que eu fiz, tá bom? Esse vídeo para vocês e vou disponibilizar mais aí algum texto ou vídeo para quem quiser complementar e se interessar por esse assunto, tá bom? Então eu resolvi falar um pouquinho sobre ansiedade porque o momento que nós vivemos é um momento que as pessoas estão muito ansiosas, né? Justamente por causa dessa pandemia e dessa situação complicada, tá bom? Então lá vai falar um pouquinho, beleza? Olha lá, etimologicamente, né, a ansiedade, ela vem do grego ansiein, né, que significa sufocar, oprimir, certo? Ela é definida aí por alguns autores como um medo, um tipo de medo específico, né, para algo que está e pode acontecer, né? Então, a ansiedade, o organismo ele se prepara, né, para um evento que existe a possibilidade de acontecimento, tá bom, né? Olha aqui as definições do dicionário. Um estado emocional com experiência subjetiva de medo ou outra emoção relacionada com terror, horror, alarme ou pânico, emoção desagradável, podendo ser uma sensação de morte ou colapso iminente, direcionada em relação ao futuro, está implícita a sensação de um perigo iminente, não há risco real ou se houver, a emoção é desproporcionalmente mais intensa. Então, esse temor em relação ao futuro ele é muito maior do que realmente de fato ele poderia ser, tá bom? Desconforto corporal subjetivo, aperto no peito, na garganta, dificuldade para respirar, certo? São aí. Lembrando, né, que nós devemos entender que ansiedade é diferente do transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? O que é o transtorno de ansiedade generalizada? É quando nós temos uma ansiedade que ela extrapola a normalidade, né? É normal que todos nós ficamos ansiosos por algum quadro que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho um trabalho para apresentar na escola, na faculdade, e eu vou lá, demonstro ansiedade, não consigo dormir à noite, enfim, isso pode acontecer. É normal que aconteça, tem uma apresentação artística, um encontro com uma pessoa, enfim, né? São situações que trazem esse quadro de ansiedade. Isso é normal, uma preparação do organismo para algo que está para acontecer. Já o transtorno de ansiedade é quando isso se torna frequente. É uma coisa que vai acontecer daqui a um ano e eu já não consigo dormir direito, me alimentar direito, né? Então, o transtorno de ansiedade é algo que se torna doença já, né? Patológico, que faz mal ao indivíduo, tá bom? Então, no DSM, né, o Manual Diagnóstico de Doenças Psiquiátricas, ele coloca, né, que alguns itens
são fundamentais para você identificar esse transtorno de ansiedade generalizada, né? Ó, ansiedade e preocupação excessiva ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, relacionada a inúmeros eventos. A preocupação é de difícil controle. A ansiedade e a preocupação estão associadas a 3 ou mais dos seguintes sintomas: ó, inquietação ou sensação de estar no limite, cansar-se facilmente, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e distúrbios do sono, dificuldade de iniciar ou manter o sono, ou sensação de sono não satisfatória. Então, se apresentando 3 desses itens, né, aí por mais de 6 meses, pode ser que você esteja com um transtorno de ansiedade. Os sintomas físicos, preocupação e ansiedade, causam sofrimento clinicamente significante ou incapacidade em atividades sociais, ocupacionais ou outras. O DSM é bem claro nisso, né? Para ser considerado um transtorno, ele tem que estar atrapalhando literalmente a sua vida, né? No estudo, nos relacionamentos, nas atividades sociais, certo? Então, algumas pesquisas que falam sobre ansiedade, né? Geralmente, a ansiedade ela é mais comum a mulheres, né? Alguns cientistas aí ligam até questões hormonais, outros mais das áreas das ciências sociais vão falar porque a mulher é mais cobrada na nossa sociedade, ela tem uma atenção, um papel de responsabilidade muito maior do que o homem, isso pode ocasionar em quadros aí de ansiedade, né? Outros estudos demonstram que boa parte das pessoas que apresentam o transtorno de ansiedade generalizada, elas tiveram algum trauma na infância, ou até mesmo, né, muito frequente em pessoas que têm algumas doenças crônicas, né, ou de situação grave, né, como o câncer, por exemplo, né, porque é muito ligada à questão do futuro, o que vai ser do futuro, né, como eu vou preparar esse futuro para mim, como vai ser o dia de amanhã para mim, para os meus filhos, para os meus entes queridos, enfim, né, então isso desencadeia também, certo? Dados, olha só que interessante, no Brasil nós temos aí cerca de 27 milhões de caixas de Rivotril vendidas por ano. Rivotril, para quem não sabe, é um remedinho para controlar aí a questão da ansiedade, um calmante, né? Então o Brasil é o país que mais consome, cerca de 27 milhões de caixas por ano. No mundo existem cerca de 265 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade, né? Engraçado que esse índice, nos últimos 10 anos, ele subiu 10%, né? Ele subiu coisa de 26 milhões. Então, é algo preocupante aí, tá? No Brasil, que é o país que mais apresenta ansiedade do mundo, cerca de 10% das pessoas apresentam transtorno de ansiedade generalizada, olha só. Dados alarmantes, né? E em alguns centros, como a Grande São Paulo, isso é uma pesquisa que a USP fez, os índices ultrapassam 19%, ou seja, 1 em cada 5 pessoas na cidade de São Paulo tem algum transtorno relacionado à ansiedade. Perfeito? Como eu falei, né, a ansiedade ela não é um sentimento em si ruim, é um estado de alerta, né? E isso nos é herdado filogeneticamente, né? Porque você pensar quando estávamos, né, quando o hominídeo ainda vivia nas savanas africanas, nós tínhamos que nos manter alerta, né, caso algum predador ou algum animal que trouxesse perigo a nós nos colocasse em evidência. Então as pessoas, né, a seleção natural é clara, as espécies, os indivíduos que tinham mais ansiedade se preparavam e evitavam mais, né, situações perigosas. Então a ansiedade ela serve como um controle para você evitar o perigo. E isso proporcionou que eles sobrevivessem mais do que aqueles que não tinham. Bom? Outros dados aí, né, geralmente, né, as pessoas elas apresentam mais ansiedade em época de crise econômica, né, o medo de ficar desempregados, né. Outra ocasião também, né, divórcios, crises em relacionamentos provocam, e pessoas que foram vítimas de violência, tanto violência doméstica quanto violência nas ruas, né, principalmente assalto, foram agredidas ou tiveram algum caso com arma de fogo, né? Essas pessoas também são recorrentes aí para ocasionar ansiedade, tá? É interessante, né? Depois eu tenho mostra como o cérebro, né, funciona, tá? Só relatando aí, nós temos a amígdala. A amígdala é uma parte do nosso cérebro que ela é responsável, né, pelos medos. Ela nos alerta para qualquer situação perigosa, né?
Então, a pessoa que geralmente é ansiosa, ela demonstra muita atividade nessa região central do cérebro, na amígdala, que é uma das partes mais primitivas do nosso cérebro. Bom, e o que desperta isso? O nosso córtex pré-frontal, né? Que ele é responsável por fazer uma análise da situação em sua volta e desencadear esse tipo de emoção, tá? Muito bem, depois eu tenho aqui vários, né, espectros do transtorno de ansiedade, né? Tem esse transtorno de ansiedade generalizada, que eu já falei, tem o transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico, a pessoa tem efeitos geralmente no corpo, né? Se sente sufocada, parece que está tendo um infarto, né? Transtorno de ansiedade social, um outro tipo de transtorno, são pessoas que não conseguem conviver, né, coletivamente. Toda vez que elas se colocam em situações sociais, elas acabam tendo, né, a atividade da amígdala cerebral aumentada, né, ampliada, e as pessoas sentem vergonha, sensação de sufocamento, de perda de ar, né? Então, nós temos hoje também a síndrome do pensamento acelerado, que é a capacidade de você querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, achar que está tudo, né, saindo dos limites. Você tem que aprender, tem que fazer. Então, hoje, com uma sociedade como nós temos que fazer muitas coisas, isso acaba, né, provocando aí esse tipo de síndrome, tá? Alternativas, né, colocadas assim, de acordo com algumas pesquisas feitas, né, que alternativas podemos fazer para amenizar nosso quadro de ansiedade, né? Desacelerar as rotinas, dar um tempo em redes sociais, comprovado que as redes sociais te tornam mais ansioso, né? Buscar ajuda quando você acha que é patológico, né? Tem que tirar isso da cabeça, que procurar psicólogo, psiquiatra é coisa de louco, não é? Todo mundo precisa, né? Todo mundo necessita. É interessante você ter alguém com quem você possa conversar, um profissional. Prevenção e técnicas de concentração e relaxamento, muitas vezes, né, yoga ou atividades físicas também podem ocasionar aí uma melhora no quadro da questão da ansiedade, né? Alimentação saudável, isso influencia. Pessoas que comem muitos doces, muita gordura, geralmente tem uma relação, né? E também não só ficar bitolado no trabalho ou nas atividades escolares, alternar, né, atividades de mais labuta, de mais dedicação com atividades de lazer. É sempre importante, tá bom, gente? Beleza, vamos lá. É interessante, né? Eu estava vendo um outro estudo, pessoas que se engajam no comportamento de ajuda ao próximo, geralmente elas demonstram uma qualidade no tratamento em relação à ansiedade. Então, você se engajar numa causa política social, numa causa voluntária, por exemplo, de auxiliar as pessoas, pode ocasionar aí para vocês uma melhora do quadro de ansiedade, beleza? Aí eu trouxe aí algumas contribuições filosóficas, né, para tentar, que vocês podem usar nos textos de vocês. Primeiro nós temos os estoicos, né, são filósofos lá da Grécia Antiga, começou na Grécia Antiga, foi pelo período romano. Os estoicos, eles pregam que nós nos preocupamos muito com coisas que nós não devemos mudar, que muitas vezes nós temos que aceitar. Por exemplo, o fim de um relacionamento, o fim de um namoro, né? É normal que as pessoas sofram, né? Mas fazer o quê? Às vezes tem que aceitar, partir para outra. A vida não pode parar, não pode acabar, você não pode ficar muito preso àquilo, né? O budismo, né, a filosofia budista também vai falar da questão do desapego. Nós não sofremos por quê? Porque nós nos apegamos às coisas materiais. Nós somos possessivos, nós queremos tudo para nós. Nós somos presos pelos nossos desejos. Quanto mais nos libertarmos dos nossos desejos, mais próximos à paz espiritual nós vamos encontrar, né? A psicologia humanista, vários psicólogos humanistas, Rollo May, né, Biswanger, eles vão falar aí, né, por exemplo, de nós devemos ressignificar as coisas da nossa realidade, do nosso mundo. Outro cara aí que tem até livro sobre ansiedade é o Augusto Cury, né? Que ele é um psiquiatra. Ele fala: a curiosidade é um dos frutos da ansiedade. A ansiedade não necessariamente é ruim, apenas quando ela torna-se asfixiadora da liberdade. O grande problema é quando não conseguimos gerenciar nosso eu racional. Então, para o Augusto Cury, a ansiedade ela só é ruim quando nós não temos controle sobre o nosso eu. Perfeito? Aí nós temos algumas dicas de pesquisa. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, né? Quem precisar aí pode mandar a mensagem para mim, né? E que vocês possam aí ter bastante calma nesse momento de quarentena, né? Bastante paciência, ficar em casa, seguir as recomendações aí
dos profissionais de saúde, tá bom, gente? E vamos esperar, vamos ter confiança que o nosso momento pior vai passar e todos vamos ficar bem, tá bom? Um beijo e boa aula e bom estudo para todos, tá bom? Tchau, tchau. A ansiedade é uma avenida da Grande São Paulo. José Saramago esbanjou uma angústia viva quando disse que já não aguentava mais pertencer a tudo e não caber em lugar algum. A mente de um ansioso corre com pernas fortes, longas e sedentas de um futuro com milhares de expressões diferentes. Mas agoniza, por mal sair do lugar. O agora não basta. E há um quê de melancolia quando viver se baseia naquilo que ainda não chegou. Pensar não é fazer, pensar não é fazer, pensar não é fazer, pensar não é fazer. Eu sei, eu devia ter feito, eu devia ter dito, eu devia ter sido. É como se existisse uma linha invisível presa ao meu corpo que não deixa eu me mover. Ela é feita de culpa, de indecisão, de angústia. Mas é sutil. Claro que é. Ou alguém espera que eu vista meu caos por cima da roupa. Eu penso tanto, que no fim não sei mais distinguir o que de fato aconteceu ou se fui eu que inventei. Se o resto do mundo me lançou facas ou se eu é que me fiz sangrar. Quando percebo, minhas mãos já se contorcem, os dedos não param, os lábios e as bochechas por dentro estão feridas. Me falta a respiração e há vozes na minha cabeça perguntando, afirmando, misturadas. Eu sinto tudo isso ao mesmo tempo. E ainda me perguntam, ansioso pelo quê? Tem uma bomba relógio dentro do meu peito. E até a calmaria provoca sua explosão. A ansiedade é uma avenida da Grande São Paulo. E eu sou só mais um maldito pedestre.